querido amigo, como estás? Como te encontras? Espero que bem. Esse pelo menos é o meu desejo para ti hoje. Iniciamos agora um dia em que vamos continuar a falar sobre a Igreja Purificada e hoje com o tema Examinai tudo. Já ouviste esta expressão? Examina. Não emprenhes pelos ouvidos, como às vezes se ouve essa expressão. Não deveis emprenhar pelos ouvidos, é verdade, mas estuda, aprofunda os valores. Vai em busca das verdades, ora sobre isso, então toma uma decisão. Será que é sobre isto que estamos a falar? Vamos orar e vamos descobrir o que a palavra do Senhor nos tem a dizer hoje. Querido Pai que habitas no céu, louvado sejas pelo teu grande poder, teu grande tamanho, por tu nos amares, apesar de sermos tão formigas perto de ti, tão pequenos. E é por essa razão que, sabendo nós, pela tua palavra, que tu nos amas, que nós queremos ser teus aliados, amar-te até ao fim. E então, Pai, buscar salvação pela tua palavra, protegidos pela tua asa, que nos justifica, que nos ama e que nos salva pela tua graça. Queremos aceitar essa graça e por isso queremos nos colocar debaixo das tuas asas protetoras. Unge então assim o teu povo que está do outro lado, unge-me também a mim. Fala através de mim, mas fala mais ainda pela tua palavra, não por mim. Usa-me apenas como um mecanismo de poder transmitir esta palavra via oral e que seja a ser uma bênção, porque se não o for, então nada serve. Querido Pai, te peço a tua sabedoria e discernimento. Capacita o teu povo. É o que eu te quero pedir e agradecer no nome de Jesus. Amém. Bem, querido amigo, espero que me consigas compreender hoje, que estou um pouco adoentado. Estou um pouco obstruído aqui da parte nasal, né, das vias respiratórias. No entanto, vamos continuar a estudar, que isto não pode ser impedimento de nada. Bem, abre a tua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21. E vais encontrar as seguintes palavras que dizem: não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Qual é o papel do Espírito? Dar discernimento, dar capacidade, reconhecer, fazer-nos reconhecer do pecado, não é? Tocar o coração humano, levar a nossa consciência a pensar. Bem, levar-nos ao arrependimento. Não é? E diz assim: não extingais o Espírito. Não podemos extinguir. Porquê? Depois diz: não desprezeis as profecias. Examinai tudo e retendo bem. Queridos amigos, há alguma coisa aqui que eu achei fantástica quando eu li isto. Que eu entendi que não extingais o Espírito. Essa é a advertência que a Bíblia nos dá. E porquê? Eu entendi isto como um porquê, o ponto final. Porque diz: não desprezeis as profecias, examinai tudo e retendo bem. O que é que significa? Significa que nós não podemos extinguir o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor fala. Fala e o teu cérebro deve ouvir. Então, se nós desprezamos as profecias, nós fazemos o quê? Tapamos os nossos ouvidos. Lembras-te do que nos diz no livro de Apocalipse? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando nós ouvimos, não ouvimos o que o Espírito diz às igrejas, a igreja, o templo do Espírito Santo, nós fazemos o quê? Tapamos os nossos ouvidos. Este foi um entendimento meu, espero que tenha sido dado pelo Senhor e que esteja certo desta forma. Se não estiver, tenta entendê-lo. Mas com base e como premissa do tema de hoje, deu-me a entender algo, sabem? Porque Ellen White vai falar aqui, óbvio que esta extração é de vários livros que ela tem, nesta meditação, mas falará acerca de como Deus guiou o seu povo em todas as eras da terra, que temos até hoje, por meios de profetas. Deus nunca deixava o seu povo sem profecia. E sabem porquê? Porque a Bíblia nos diz que sem profecia o povo se corrompe. Aliás, a própria Ellen White também diz isto. Sem profecia o povo se corrompe. Então Deus nunca deixava o seu povo sem profecia. E isto foi base para que em todas as gerações o povo sempre tivesse uma base segura e sólida
e que sabia que devia confiar. Viu que os resultados do que a profecia tinham acontecido, ganhavam confiança de que o Senhor era o Senhor dos Exércitos, era o Senhor Rei dos Reis, que Ele sabia todas as coisas, que Ele não os deixava sem uma antemão daquilo que iria acontecer. E eles então ganhavam nova confiança, transmitiam aos pais, aos filhos, etc. E o que é que acontece? Ellen White, agora falando um pouco acerca do seu papel, ela diz, olha, os profetas serviram no passado para isto, né? E podia-se ver. Eles examinavam, viam que realmente o rei dos céus, executava e que era perfeito. E então agora venho eu. A instrução dada nos primeiros dias da mensagem deve ser mantida como instrução segura para ser seguida nestes dias finais. O que é que Ellen White diz-nos? Que a sua palavra não deve ser mantida como substituto daquilo que foi dito. Aquilo que foi dito mantém-se. Ela acrescenta. O acrescento dela não é uma revelação nova. Não é. Ela não nos revela aquilo que é novo. Ela nos aponta para aquilo que a Bíblia nos ensina. Isso é fantástico, porque ela diz, olha, se eu falar alguma coisa contrária do que a Bíblia ensina, vão lá. Vou lá, porque eu quero que a Bíblia seja a premissa. Eu apenas quero abrir as vossas mentes de forma simplificada, porque o Senhor Deus, sabem, meus amigos, Ele dava um profeta porque aquilo que tinha sido dito não era entendido. Então Deus dava um profeta e vocês vão ver ao longo das várias gerações, os profetas falavam constantemente as mesmas coisas repetidas vezes porque o povo não entendia a primeira. Maior luz era colocada sobre o povo que não entendia as pequenas verdades das simples. Então, ia um profeta e abria e declarava de forma tácita. Muitos achavam fanático, que ele está a dizer isto de forma tão tácita. Porquê que ele está a simplificar tanto? Porquê que ele está a dizer isso? Muitos cumpriam, muitos obedeciam à voz que o Senhor tinha dado ao profeta, outros não. Uns pareciam e outros viviam. Uns perpetuavam a crença no nosso Senhor e a fé em Jesus e outros não. Então, vem Ellen White. E ela diz-nos o seguinte, que os testemunhos, estamos a falar aqui da profecia, não é? Sejam, mais propriamente nesta profecia dos últimos tempos, ela falando acerca dos seus próprios escritos, ela diz, olha, não querem acreditar em mim, tranquilo. Então, que os testemunhos sejam julgados pelos seus frutos. Então julguem. Ela diz, examinem, tomem. Examinai tudo, não é o tema de hoje? Tomem a minha escritura, tomem aquilo que eu escrevo que foi da parte do Senhor, não creem nas minhas visões, tranquilo, tomem. Leiam, ouçam aquilo que o Senhor diz às igrejas, que é urgente, e se não produzir frutos, ela diz de forma clara. Se não produz frutos, produz cardos e espinhos. Se não produz frutos bons para serem comidos e para serem colhidos e comidos, então darão, é obra de Satanás. Se não é obra divina, é obra satânica. Há dois caminhos, não existe meio termo. Sempre foi assim em tudo na vida. E sempre será assim nos mais pequenos pormenores. Ela é bem clara. Esta obra ou é de Deus ou não é. Não faz nada. Deus não faz nada em parceria com Satanás. Deus não usa meios termos. Vou usar Satanás. Não existe isso. Não existe. Se é obra das trevas, é obra das trevas. Se é obra de Deus, é obra de Deus. Isto foi escrito. E sabem, o último engano de Satanás para o povo de Deus será anular os testemunhos. Muito simples. Então, ela não vai descrever as coisas de uma forma tão simples e clara. É melhor anular. E Satanás sabe disso. Satanás sabe disso. A Bíblia, escrita para nós, é uma Bíblia que, para as mentes depravadas e que não buscam que o Espírito lhes revele, não vão entender. Tudo aquilo que é santo e sagrado deve ser visto à luz de um escopo santo e sagrado. Mas o povo não entende. E como o povo não entende, Deus, com a sua infinita misericórdia, dá agora também textos, dá agora também o espírito de profecia moderno, que tem de ser revelado ao povo, também com os olhos de santidade, também com os olhos que precisam de oração, que precisam de buscar o divino para entender. Mas de forma mais simples, Deus tem tido misericórdia enorme pelos seus filhos. Então eles dizem, não, vamos rasgar isto. O quê? É proibido isto? O Senhor falou realmente, quando Ele falava naqueles textos lá, significava isto? Afinal, o guardar o sábado agora é simplificado e dá-nos aqui um conjunto de normas. Eu não vou usar essa expressão, mas mostra-nos agora de forma clara que guardar é esperar no Senhor, que guardar o sábado é fazer a sua vontade.
Mostra todas as obras de caridade que nós deveríamos fazer para amar o próximo e todas estas coisas. É espantoso a explicação das profecias. Quando nós lemos o Espírito de Profecia, se a nossa mente não nos abre, então tem de nos levar para totalmente o oposto. Vamos ver que frutos dá. Se o Espírito de Profecia é mau e não serve para mim, não vai servir para outros. Então os outros vão ter de sair endemoninhados com os Escritos. Mas isto, almas sinceras, diz-nos ainda. Porém, apesar de ser chamado de fanático aquele que crê em Ellen White, apesar de ser chamado de fanático, almas sinceras, em contraste entre o falso e o verdadeiro da profecia, serão capazes de discernir. Quando os testemunhos em que uma vez se acreditou são postos em dúvida e rejeitados, o povo é corrompido. Satanás sabe que os iludidos não se deixarão ficar por aí e redobra os esforços até os arrastarem a uma rebelião declarada que se torne insanável e termina em destruição. E sabem o que acontecerá depois? Virá o fim. Isso é aquilo que mais me fascina. Às vezes parece que termina em tom meio negativo. As meditações não. Simplesmente. E então as coisas acontecerão desta forma. É a realidade. Posso esconder a realidade? Não, devo declará-la. Para quê? Para que haja preparação, para que eu saiba discernir, para que eu tenha capacidade de entendimento, para que eu ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, vamos parar e raciocinar sobre o que foi dito. Eu ouvi, mas não saiu aqui. Eu ouvi, mas pensei sobre isso. E se eu penso sobre aquilo que é bom, se a palavra de Deus é santa, justa, boa e praticável, o que é que eu faço? Senhor, isto é tão bom para mim. Isto é tão bom. Como é que eu não compreendi isto antes? Auxilia-me. Coloque a minha divindade, Pai. Coloque a minha natureza divina, que eu ou já aceitei ou não, no batismo, para poder ser um homem e uma mulher que ande nos teus caminhos. Amigos, vamos orar. Senhor querido, Pai, querido amigo, que o teu Espírito caia sobre nós. Por favor, ó Pai, que não nos corrompamos por extinguir a voz do teu Santo Espírito. E então possamos aceitar cada verdade que é dita, falada, executada. Que não sejamos pessoas que chamamos de fanática aquilo que é o conservar as ideias básicas, bíblicas e dos teus testemunhos, ampliados com uma lupa para os dias de hoje. Que aceitemos a tua palavra. Assim te amamos e te reconhecemos em todos os teus caminhos, pedindo a tua proteção no santo e bom nome de Jesus. Amém. Até amanhã, querido amigo. Tchau. Não desprezais as profecias, examinai tudo e retende-o bem. Não desprezais as profecias, examinai tudo e retende-o bem. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. Vamos agora, eu e tu? Tema de hoje, não desprezeis as profecias. Não é? Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Vamos lá? Decorar, isto é importante. Irmos sempre cantando, desenvolvendo os nossos talentos musicais. Vá lá. Não desprezais as profecias, examinai tudo e retende-o bem. Não desprezais as profecias, examinai tudo e retende-o bem. 1 Tessalonicenses 5, 19